Ela transformou dor em propósito e hoje inspira milhares de pessoas com a sua trajetória de superação. Vamos conversar hoje com Beatriz Brimiller, que está aqui com a gente, aceitou o convite. Eu estou muito feliz em te receber, Beatriz, seja bem-vinda. Obrigada, Elga. Eu que me sinto extremamente feliz, né, e honrada até de ter sido convidada a estar no seu programa. Muito obrigada. Você merece, tem uma história linda para contar, que realmente inspira todo mundo que tem essa oportunidade de conhecer. Que no primeiro momento que eu fui ler a sua história, desde o princípio, desde pequena, tudo que foi acontecendo na sua vida, isso te motivou a buscar um conhecimento, né? Eu acredito, assim, que às vezes as pessoas, elas se apegam muito às coisas que acontecem na vida, umas coisas negativas, diríamos assim. E você não, aquilo te inspirou a melhorar e ajudar pessoas, passar esse conhecimento para frente. Então eu fiquei muito feliz mesmo de poder contar essa história aqui no programa. Que maravilha! Eu realmente me sinto lisonjeada pelo seu convite e agradeço pela oportunidade. Hoje você é psicóloga, né? Mas já tem uma formação em ciências contábeis. São dois polos totalmente diferentes, né, Beatriz? Então eu preciso te falar sobre o que me fez escolher tão diferente, eu estou né? curiosa demais. Então, assim, aos 15 anos eu comecei a trabalhar e passei em vários lugares, né? Aos 21 anos eu fiz o concurso para a Caixa Econômica Federal. Né? Na Caixa Econômica eu trabalhei até 2000. Meu Senhor. Então, quando lá pelos meus 18 anos, quando eu fui fazer vestibular, o que o meu coração pedia era psicologia. Olha só, ouça o seu coração, né? E eu fiz o vestibular e passei. Olha! Mas o que aconteceu? Quando eu fui fazer minha matrícula, eu acho que eu era um pouquinho avoada, né? A hora que eu fui fazer minha matrícula, eu descobri que o curso era diurno. Não tinha opção noturno. E tinha uma segunda opção. E eu tinha feito uma segunda opção, mas eu não quis fazer aquela segunda opção de tão triste que eu fiquei, de naquele momento eu não poder realizar o que eu queria. Meu Senhor. Então, essa parte eu não sabia. Então, eu tive que abrir mão, porque eu trabalhava, ajudava a sustentar a minha família, a minha casa, com a minha mãe, com meus irmãos. Então, o meu dinheiro, por mais que era um salário pequeno, ajudava em despesas em casa. Era a minha realidade. Então, assim, a faculdade de psicologia tinha numa faculdade particular e era o período diurno. Então, era impossível naquele momento. Então, uma coisa assim, interessante que, naquele momento, eu disse assim, ok, um dia eu farei. Você prorrogou aquela realização, diríamos assim, né? Então, esse sonho, esse desejo, que era algo assim, desde a infância, eu sempre fui muito observadora das pessoas, do comportamento. Então, era algo assim muito forte já em mim, né? Gente, que interessante. E daí 21 anos, fui trabalhar na Caixa Econômica. E estando na Caixa Econômica, eu pensei, já que não posso fazer a faculdade que eu desejo, farei a que será útil enquanto aqui estiver. Sim. Fiquei 19 anos na Caixa Econômica. E imagine que eu passei por muitos cargos, inclusive gerência, atendimento, concessão de crédito, que naquele tempo era o gerente que tinha que ver papel, saber analisar e conceder. Hoje em dia eles põem teu CPF lá no computador e diz pode, não pode, já aparece a tua ficha. Naquele tempo não tinha isso. Sim. Não existia essa tecnologia toda. Então, o gerente tinha que saber analisar um balanço, analisar toda a situação, seja pessoa física ou jurídica, para fazer uma concessão. Com certeza. Que responsabilidade, né? Menina, eu vi muitos colegas, por descuido, né, ter que tirar do bolso, porque o cliente não pagou. Outros tempos então, mesmo. Outros tempos. Sim. Então, veja que
ter feito ciências contábeis foi extremamente útil para mim naquele momento da minha vida. O conhecimento, ele é sempre bom, né? Lógico, Sempre bom. A gente, quando tem a oportunidade de adquirir conhecimento, é sempre positivo. Mas só foi uma questão, né, que estava em um caminho totalmente diferente daquilo que você queria, né? Então, olha que interessante. Para quem já desde nova queria ser psicóloga, fui parar num banco. Trabalhar com Ele exatas, falou assim, né? Beatriz, o que você foi fazer? Concurso de banco. Mas de alguma forma trabalhou com pessoas também. Também, né? E assim, eu fui fazer o concurso, né, por influência de um namorado que eu tinha na época. Não, você tem que ser concursada, né? Sim. E eu fui naquela. E eu acho que, assim, sou muito grata até essa sugestão dele, porque dentro da Caixa Econômica eu tive inúmeras oportunidades. Foram 19 anos. Sim. E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada ao que eu quero, ao que eu estou fazendo. Ah, é isso que é para fazer, então eu quero aprender, eu quero saber, eu quero fazer o meu melhor. E dentro da Caixa, essas oportunidades vinham em forma de um treinamento, uma possibilidade de conhecer algo mais, fazer uma outra atividade. Para mim nada era difícil. Sim. Isso tem um pouco do sangue alemão na veia, né? Então, eu olhava assim e falava, quem quer aprender sobre não sei o quê? Eu já estava pronta. Quem pode ajudar? Eu já estava pronta. Olha só. Então, assim, isso é muito da minha índole Sim. mesmo, né? E daí eu fui aprendendo e acabei tendo muitas oportunidades de fazer muitas formações dentro da Caixa. E daí nessa eu entrei e fiz a instrutoria dentro da Caixa Econômica para ministrar treinamentos para os funcionários da Caixa, meus colegas, em várias áreas. Olha Né? só. Então, por exemplo, um curso de atendimento eu fazia dentro da Caixa para gerentes, parte de gestão de pessoas, para habilidades gerenciais. Olha que legal, uma instituição que investia, né? Sim, já a tinha Caixa aquele olhar, sempre aquela investiu visão. muito. Que maravilha. Sim, e a formação era bem puxada mesmo. Então, assim, eu recebi isso, quer dizer, um conhecimento, dediquei tudo que eu pude, tudo que a empresa quis de mim, tudo que foi possível, eu me dediquei. Só que eu saí de lá e esse conhecimento veio comigo. Sim. Então, assim, hoje eu ensino PNL com gestão de pessoas, eu tenho curso de atendimento, excelência no atendimento, eu tenho curso de habilidades gerenciais. Então, assim, o conhecimento que você adquire, ele nunca é perdido. Perfeito. E a gente nunca sabe quando você vai usar aquilo. Quando aquilo vai fazer sentido, né? Eu entendo muito bem que eu tive uma trajetória parecida. Eu falo, nossa, eu sou advogada de formação, né? E advoguei muitos anos. E quando eu faço essa reflexão, olhando para trás, eu falo, nossa, parece que a minha trajetória me preparou para esse momento. Esse mesmo sentimento que você acabou de me falar. Né? É incrível isso, né? Muito bom. Mas é muito interessante você falar assim, mas você tinha me perguntado, né? Mas como que de contadora? Sim, de contadora para psicóloga. E tenho mais uma pergunta, vou aproveitar o momento. Quando ocorreu essa transição? Então é interessante. Então, dentro da Caixa Econômica, eu vim transferida para Mato Grosso, eu morava em Campo Grande. Eu vim para cá em 95. Quando eu vim para Cuiabá, na metade do ano houve um concurso interno. A Caixa fez uma nova redimensionamento de áreas, não sei o quê. Eu fiz o concurso interno e passei. O que eu queria? Ser a gestora da área de treinamentos da Caixa. Olha, aqui, ali, né? Que encampava Mato Grosso, Rondônia e Acre. E eu passei nessa seleção e assumi a supervisão da área de treinamentos da região. Então, assim, eu estava fazendo uma das coisas que eu tinha me apaixonado, identificado como propósito. Sim. Né? Compartilhar conhecimentos. E eu estando na gestão, quantas coisas eu poderia facilitar? Com certeza. Então, além de treinadora, eu poderia agora trabalhar. E fiz isso, né, durante 3 anos. Sim.
Quando foi final de 98, a Caixa fez uma nova reestruturação. Ele falou, não, agora vai ficar tudo em Goiânia. E me chamaram para ir para Goiânia. Olha. Só que eu já tinha comido cabeça de pacu. Adorei! Já apaixonada por esse povo. Que né? maravilha! E já não aceito mais ser chamada de pau rodado. Olha, eu compreendo perfeitamente. Então, eu não quis ir para Goiânia. Falei, vou ficar. Não sai de Cuiabá. E o que na época, então, a minha área foi extinta, eu optei por voltar para trabalhar numa agência. E eu fui trabalhar na UFMT, que era próximo à minha casa. Na época eu morava no Boa Esperança, Sim. Era 5 quadras da minha casa. Pertinho, do lado. Porque indo para a agência eu ia também sem cargo comissionado, então a queda salarial, Sim. Então eu tinha que ajustar. Mas o que aconteceu? Naquele mesmo dezembro, 98, que eu tive essa notícia, eu resolvi, falei, eu vou perder algo que eu amo, mas eu vou buscar o outro algo que eu ainda desejo fazer. Um momento, que maravilha. Esse foi o momento. Então, eu fiz o vestibular em dezembro de 98 para psicologia e passei. Que maravilha. Foi assim. Então, em fevereiro de 99, eu comecei a faculdade de psicologia. Olha só, Beatriz, todos esses anos, e eu entendo que naquele momento, embora a psicologia sempre foi um curso assim, que eu via muitas pessoas falando, olha, quero fazer psicologia, mais mulheres, né, que tem essa sensibilidade. Mas hoje, eu acredito que a gente vive um momento que as pessoas têm realmente essa responsabilidade de cuidar da sua saúde mental, entende que isso também faz parte, não só a saúde física, mas a saúde mental, em buscar conhecimento, em aproveitar as oportunidades para evoluir. Eu vejo que isso está mais claro, mas naquele momento era uma outra realidade, né? Com certeza, muito diferente. Totalmente diferente. Então, eu, na verdade, me deixei guiar muito pelo meu coração, pelo meu sonho, por aquilo que eu desejava, quer dizer, durante 20 anos, né? Sim. Eu lembro, assim, o primeiro dia de aula, eu falei, nossa, 20 anos depois, eu vou realizar meu sonho. Que maravilha. Era exatamente 20 maravilhoso. anos. Maravilhoso. Eu acredito que foi assim durante todo o curso, você aproveitando de verdade, né? É lógico que foi desafiador, porque Sim. nesse período eu separei, tinha 3 filhos adolescentes para cuidar. Eu saí da Caixa Econômica, daí eu trabalhava em empresas com alguns trabalhos, né, treinamentos. Eu estava aprendendo na faculdade e já estava aplicando na prática. Maravilha. Muito interessante, né? Então, esse período da faculdade foi muito desafiadora, em vários sentidos, inclusive o financeiro. E eu tive que dar meus pulos. Mas tem uma coisa, Elga, as pessoas falam, mas como que você fez? Como que você dava conta? Te entendo. E eu falava assim, gente, eu tenho uma forma que eu, se quiserem... Compartilha com a gente, Beatriz, por favor. Eu sempre oro e falo assim, Senhor, me arruma um trabalho. Eu nunca falo... faça alguém cair do céu e me emprestar. Não, me arrume um trabalho. Elga, surgiu os trabalhos mais inusitados. Que maravilhoso. Então, assim, durante os 5 anos da faculdade particular, paga, né? Eu entendo muito bem o que você está falando. Já tive essa experiência na minha vida, né? Também. Você fala, meu Deus, e agora? Deus vai lá. Coloca a mão, né? É impressionante. E acontece algo que te tira daquela situação. Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Tipo, então, faça assim, que eu te ajudarei, né, Beatriz? Exato. Faça que eu te ajudarei. Então eu recebi as ajudas todas possíveis. Foi maravilhoso. E fez disso algo, um propósito de vida e decidiu realmente passar para frente, ajudar as pessoas. Como foi tudo isso? Porque o conhecimento, lógico, a gente adquire e a gente precisa passar para frente, né? A gente precisa tentar fazer desse mundo um lugar melhor. Sempre foi assim para você? Sempre.
Você acredita? Porque assim, eu não tinha essa consciência, lógico. Entendo. Mas o dia que eu parei para realmente olhar para o propósito de vida, eu me dei conta que eu tinha esse perfil de querer ensinar o que eu tinha aprendido desde criança. Desde criança. Eu aprendi uma coisa nova, eu já queria ensinar meus irmãozinhos. Que legal. É muito interessante. Tanto é que a gente tinha tipo uma lata lá em casa, e a gente pegava restinho de giz da escola. Sim. E eu improvisava, tipo uma sala de aula lá por meus E era irmãos. professora. Olha que coisa, isso eu era Que criança, maravilha. 7, 8, 9 anos de idade. Isso é até um exercício, né, Beatriz? Você fazer essa reflexão, nossa, o que me motivava quando eu era pequena? Né? O que eu me destacava mais, né? O que eu gostava mais? Porque a gente é tão puro quando você é Sim. criança, né? E ali mesmo você mostra as coisas que realmente, assim, nasceram com você, suas aptidões, né? É muito interessante. Legal, muito E daí legal. eu falei assim, mas gente, é uma coisa que eu faço tão naturalmente. Tudo que eu aprendo, eu já quero compartilhar, eu já quero saber, né? Eu já quero saber para quem que eu vou ensinar isso. Até o dia que eu falei assim, Beatriz, acorda, você pode começar a ter treinamentos, organizar, ter sua empresa de treinamentos. Então chegou o dia que, uau, é isso que eu quero. Hoje você tem uma empresa especializada nesses treinamentos, me conta um pouquinho. Então, a minha empresa chama Instituto de Treinamentos Beatriz Brimiller Limitada, né? E eu sou especializada em programação neurolinguística. Então, eu faço todos os cursos de formação e, por ter conhecimento e habilidades em várias áreas, inclusive a psicologia, eu criei novos treinamentos, como, por exemplo... Você desenvolveu? Sim. Olha que legal, Sim. Beatriz, maravilha! Por exemplo, Ser Consciente. É um trabalho de 10 horas, que inclusive terá no dia 26. É um trabalho que trabalha internamente a questão das emoções que estão reprimidas para liberar. Então, é um dia assim, profundo de reconexão, de autoconhecimento e liberação. Né? Maravilha. Então, no dia 26 de abril, já fica o convite. 26 de abril, que legal! E eu também criei um workshop para relacionamentos. Né? Relacionamentos em todos os sentidos. Não, relacionamento Amorosos? de casal. Amoroso, que importante. O que aconteceu? Tudo nos motiva, né? Então, assim, um casal me convidou para ajudá-los a resolver as pendengas dele. Sim. E daí eu usei ferramentas que eu tinha conhecido para ajudá-los, primeiro, a eles poder falar um para o outro que tinha magoado, que tinha criado danos na relação. Isso, o que incomodava. Então, no workshop, os casais fazem isso. No primeiro momento, a conversa é entre eles. Sim. Eu estimulo o que eles têm que fazer e cada um trabalha lá, né? Sim. E daí, eles vão falar, vai ter um momento de um falar, do outro falar, pau. Então, agora vamos zerar essa conta, liberar isso, ponto. A partir dali, eles vão criar o que eu dei em nome de pacto de amor. Eles vão criar como nós queremos viver a partir de agora. O que nós queremos para a nossa relação. Então, o que eu posso contribuir, o que eu espero receber e o que eu não posso abrir mão. E daí os dois vão conversar sobre cada passo, também vão precisar negociar alguns pontos às vezes. Sim. E eles criam uma nova forma de viver. Gente, então, no ano passado, eu fiz 2 turmas já do relacionamento harmonioso e foi um sucesso. Eu amei o resultado dos casais. Que energia que você recebe. Ai, que maravilhoso, isso, né? Beatriz? Maravilhoso. Olha que propósito maravilhoso de vida, é um presente de Deus, você ter esse talento e você ter desenvolvido todas essas habilidades e poder trazer esse conhecimento para melhorar a vida das pessoas. Sim. Em um ponto tão importante, né, que o relacionamento do casal reflete
a família inteira, Na vida inteira. aos filhos, né? Sim. Isso aí é sensacional, é abençoado por Deus. Com certeza. Parabéns pelo e foi seu ele trabalho. quem me inspirou. Amém. Beatriz, Foi ele eu quem me ficaria inspirou. até amanhã conversando com você aqui. Mas você eu tenho é muito mais coisas pra fantástica. falar. Então vai voltar aqui em nosso Vai, programa. eu O convite volto. já está feito. Vamos sair com essa agenda marcada. Você é um ser Já humano pronto. fantástico que Deus me deu a bênção de conhecer. Adorei mesmo, de verdade, te conhecer. Gratidão, Elga, Você tem uma também. energia incrível. Então eu posso voltar para falar sobre programação neurolinguística, PNL, os cursos de PNL e certeza. outras coisas mais. Já vamos sair com essa data marcada. Tá, combinado. Beatriz, muito Gratidão. obrigada. Adorei a sua participação. Gratidão, A Elga. gente, com certeza, logo mais, aí nas próximas semanas, nós retornamos aqui a esse momento que eu adorei, viu? Muito obrigada. Obrigada a você.